Bem, pessoal, qual o melhor remédio para a gripe, né? Eu acabei, sou neurocirurgião e fiz vídeos aqui, tirando muita dúvida de sintomas, vocês perguntaram, de Covid, uma série de coisas. E eu achei curioso que num desses vídeos a pessoa perguntou assim, Júlio, qual o melhor tratamento para a gripe, né? É uma coisa muito curiosa, né? Que assim, a cultura popular, as pessoas, as avós, né? Elas ensinavam coisas e remédios caseiros, tudo isso, que tinha um certo funcionamento, né? De tirar sintoma, né? Aquelas misturas que às vezes faz de folha, tudo, aquilo ajuda o sintoma, né? Mas de um modo geral, a gente, né, ser humano, a gente é muito intervencionista. A gente tem qualquer tipo de doença, a gente quer algum remédio, quer alguma coisa, né? É fruto da nossa sociedade também, de que tudo é remédio, tudo. Mas muitas vezes o jeito de agir do nosso corpo é mais benéfico do que você intervir com a série de medicações. E no caso das gripes, das viroses, que vira e mexe aqui nos comentários, eu vejo pessoas, médico disse que tudo é virose, ele sempre disse que não é nada, né? Às vezes até em vídeo de coluna que eu falo que muitas vezes é perder peso, fazer atividade física e tal, que a intervenção, a cirurgia, o remédio vai ter o seu espaço, mas situações bem específicas, não para a maioria das pessoas. As pessoas criticam no sentido que quer alguma coisa, né? No caso de quando a gente fala das viroses, das gripes, é muito parecido, né? Muitas dessas doenças virais, o nosso próprio corpo, né, por milhões de anos, né, ele foi se desenvolvendo para justamente a gente se defender disso, de forma natural, sem precisar de nenhuma intervenção, não precisa de remédio, não precisa de nada, né? Tem até uma frase que às vezes no meio médico a gente fala que algumas coisas curam com o médico, sem o médico, apesar do médico, né? Porque assim, independente do seu grau de intervenção, aquilo ali vai melhorar. E nos casos das viroses, dos casos gripais, o mais comum de acontecer é isso. Então, quem tem filho já passou por isso, quando vai entrar em escola, vão ter alguma coisa. O que é que a gente tem que ficar atento? Aí sim é relevante, ficar atento aos sinais de alerta. O que são os sinais de alerta? São sinais que, às vezes, aquela criança ela pode ter um quadro de virose e evoluir para formas mais graves. As doenças respiratórias, por exemplo, nas crianças, é a principal causa de morte. É uma criança que começa com a gripe, com a virose, e depois pode ter uma pneumonia, ter uma coisa mais séria. Então a falta de ar é um sinal de alerta, a criança fica mais prostrada, mais paradinha, uma febre que não melhora, a criança tem algum sinal toxêmico que a gente chama, que é aquela de frequência cardíaca elevada, respiração elevada. A mãe, de um modo geral, né, o pai percebe isso, a criança está mais prostrada. Então assim, o estado geral para a criança é uma das coisas mais relevantes, né? O adulto vai ser bem semelhante, a gente vai passar por quadros gripais, de viroses, a voz às vezes fica rouca, às vezes você fica espirrando, o nariz fica entupido, dá um mal-estar muito grande, mas na grande maioria das vezes o tratamento que a gente chama é sintomático, suportivo. O tratamento suportivo às vezes é isso, é uma dipirona, é um paracetamol, é o remédio para febre, é o remédio para dor, é o remédio que vai dar o alívio sintomático da garganta que está arranhando, que você está tossindo. Mas o mais relevante é notar quando aquilo foge ao corriqueiro. Júlio, eu não sei, eu estou na dúvida. Vai no médico. Se você está na dúvida, sabe o que você sintoma, vai numa UPA, vai no hospital, se você tiver plano de saúde, e faz essa avaliação, porque aí o médico vai diferir para você se aquilo é mais sério ou não. Porque a mesma forma que eu falei com criança, no idoso também, uma das principais causas de morte é a infecção de vias aéreas respiratórias. Então, às vezes começa com a gripe, uma virose, a imunidade está mais baixa e depois foi infecção bacteriana por cima e pode morrer. É uma das principais causas de morte, até hoje, tanto na criança como no adulto. Mas, para a quantidade de pessoas que tem, a grande maioria das pessoas, né? Os quadros gripais assim, têm uma morbidade, uma mortalidade, assim, mais importante, muito baixa, menos de 1%, então você vai evoluir bem contra aquilo. Por isso que é importante, né, você ficar tranquilo quando o médico avaliar, quando orientar, quando aparecer, mas também não pode deixar para lá se aqueles sintomas modificarem ou estiver estranho, que aí você tem que ir. Porque as infecções bacterianas, de maneira geral, você tratou, resolve. Você tem antibiótico que cura muito rápido as infecções, que às vezes a pessoa tem uma gripe e complica com a infecção bacteriana. E mesmo assim, no caso da gripe, as formas mais graves, você tem antiviral que trata e melhora o paciente. Então, se você deixar para lá, se você não reconhecer sinais de alerta, também pode ser arriscado. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.